Olá, boa noite. Quem já está comigo aí, por favor, me dê um feedback aqui, se está me vendo e me ouvindo bem, por favor. Bom, pessoal, nós vamos dar início à nossa live, ainda que a gente tenha uma quantidade de pessoas pequena na ocorrência aqui da live ao vivo, eu vou fazer a exposição do conteúdo que eu planejei para hoje, exatamente porque o conteúdo desta semana eu o planejei para ser trabalhado através da live ao vivo, né? Onde vocês poderiam, caso quisessem, apresentar perguntas, interagirem. Então, na medida que forem chegando, e você que vai assistir depois, pode assistir a live até o fim, porque a razão de ser da live é a exposição do conteúdo. Eu vou colocar amanhã, tanto no Google Classroom, como no portal da faculdade, um conteúdo de consulta e de estudo para esse conteúdo, para essa aula de hoje, que trata exatamente do positivismo de Hans Kelsen. Como eu sei que vocês estão com uma dificuldade grande com relação à mobilidade, a faculdade está fechada e vocês não têm acesso ao livro, eu vou usar o livro do Eduardo Bittar e do Guilherme de Almeida e vou colocar as páginas desse livro digitalizadas lá no Google Classroom para que vocês possam fazer a leitura do texto e aprofundarem nos pontos que eu vou abordar na exposição de agora, tá bom? Então, vamos lá. Nós estamos trabalhando já há alguns dias, na verdade, na semana passada, já tratamos dessa questão, tanto na videoaula que foi colocada no YouTube, como na live, estamos trabalhando sobre o positivismo normativista de Hans Kelsen. O Eduardo Bittar coloca no título dele exatamente essa expressão, positivismo jurídico, o normativismo de Hans Kelsen. Como eu já mencionei, me parece que foi exatamente na live, o positivismo kelseniano é um positivismo normativista, entendendo que a norma serve de fundamento para a construção de um direito legítimo, considerando o ideal, a expectativa de Hans Kelsen de fazer um direito nos moldes de cientificidade que gerava credibilidade, né, na época em que no momento em que ele escreve o livro, a obra, Teoria Pura do Direito. Então eu vou partindo daquilo que a gente já conversou nas aulas anteriores, eu vou detalhar um pouco as características desse positivismo normativista de Hans Kelsen, né? Essa a expectativa para ser seguida a partir de agora. Vou só dar só um minuto. Eu vou abrir aqui no celular o link da live para que eu possa
possa... Só que eu tenho que zero. Eu possa... Isso. Então, vamos lá. Os colegas que estão acompanhando ao vivo aí, sejam muito bem-vindos. Se tiverem alguma pergunta, pode colocar a pergunta aí que, no momento oportuno, eu responderei. Então, uma primeira afirmação que a gente encontra nesse texto do Eduardo Bittar, que eu vou disponibilizar para vocês amanhã, na parte da manhã, no CLESEP, ele afirma o seguinte: o positivismo jurídico kelseniano é um movimento de pensamento antagônico a qualquer teoria naturalista, metafísica, sociológica, histórica, antropológica, etc. É uma afirmação muito pesada, uma afirmação muito interessante, porque deixa absolutamente claro o objetivo do positivismo kelseniano em apresentar uma teoria jurídica que se opunha a qualquer tipo de utilização de outro elemento no ambiente jurídico que não fosse a norma. Penso que aí a gente tem um ponto de partida muito forte, muito seguro para poder levar em conta, para poder considerar. Na medida que o positivismo jurídico antagoniza com as teorias naturalistas, metafísicas, sociológicas, históricas, antropológicas, etc., significa que tudo aquilo que não é precisamente a norma não tem qualquer lugar no sistema jurídico kelseniano. Qual é a importância disso? A importância disso é que, se antes desse movimento positivista eu podia encontrar, por exemplo, um magistrado fundamentando uma decisão em alguma doutrina religiosa, se era possível encontrar um magistrado fundamentando uma decisão em alguma teoria sociológica, porque, afinal de contas, não estava claro que apenas a norma podia servir de fundamento para o direito. Então, aí a gente tem uma primeira grande e importante contribuição do positivismo jurídico no sistema da compreensão do direito. Né? Dizer, olha, podem até existir outras coisas importantes. Pode existir filosofia, que apresenta uma teoria de direito natural, pode existir a sociologia, que apresenta teorias importantes, podem existir valores metafísicos que também sejam relevantes, só que, para servir de referência jurídica, para servir de fundamento para as decisões do Estado juiz, só valem os conteúdos normativos. Oi, Antônio. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Só valem os conteúdos normativos, né? Então, o positivismo jurídico, primeiro, ele antagoniza com todas essas forças. Hoje, para nós que vivemos no século XXI, é absolutamente tranquilo, claro, que o juiz tem que usar o direito para fundamentar as suas decisões, né? Mas nós vivemos já o legado do positivismo jurídico, porque se nós pegarmos decisões judiciais anteriores ao positivismo jurídico, nós vamos nos deparar com fundamentações que não são exclusivamente
jurídicas. Penso, então, que essa é uma primeira observação importante a ser levada em conta. O positivismo vai trabalhar com a ideia de que o que não pode ser provado racionalmente não pode ser conhecido. Ocorre, nesse sentido, a supervalorização do direito posto, vez que só ele pode ser observado. Você, no 8º período, já deve ter se deparado com a afirmação segundo a qual o que não está nos autos não está no mundo. Já ouviu essa expressão? Aí no estágio ou em alguma disciplina de prática ou de processo? O que não está nos autos não está no mundo. Essa ideia, o que não está nos autos não está no mundo, é uma consequência dessa visão bastante positivista, né? Eu crio uma forma de pensar o direito a partir da qual tão só aquilo que está posto, aquilo que é dado, pode ser utilizado como referência no processo de construção do direito. Né? Isso também é importante. Na página 325 do material que eu vou disponibilizar para vocês, na página 325, tem uma afirmação que eu gosto, inclusive, de lê-la, tal qual está lá. Ela diz assim: a teoria pura do direito propõe a ser uma análise estrutural do seu objeto e, portanto, expurga de seu interior justiça, sociologia, origens históricas e ordens sociais determinantes. A palavra que me chama muito a atenção aqui é a palavra expurga. A palavra expurgar. Essa palavra é uma palavra muito forte. Ela tem a ver com promover uma limpeza de dentro para fora, né? Não é só limpar, não é só lavar, mas promover uma purificação. Então, olha que interessante. A teoria pura do direito propõe ser uma análise estrutural do seu objeto, ou seja, do direito, e, portanto, expurga do seu interior justiça, sociologia, origens históricas, ordens sociais determinantes. Em outras palavras, absolutamente tudo aquilo que não é direito posto não tem espaço dentro da teoria pura do direito. Isso é muito importante, porque isso vai justificar afirmações muito pesadas de Kelsen. Falar nisso na biblioteca lá em cima para trazer para vocês a obra, para vocês darem uma olhada, e deixei lá na mesa da biblioteca. Não tem problema, uma outra hora eu mostro para vocês a obra Teoria Pura do Direito. Eu tenho, inclusive, vou trazer para mostrar para vocês uma síntese feita pelo próprio Kelsen da obra, porque a original é um calhamaço, assim, né? Então eu vou trazer para vocês depois uma síntese bem interessante. Então, dentro da análise do direito, tudo aquilo que não for direito deve ser expurgado. Sabe por quê? Porque presume-se que essas coisas ferem a pureza da norma jurídica ou do tratamento científico com o direito, né? Para o positivismo kelseniano, a norma jurídica é o alfa e o ômega do sistema jurídico, ou seja, o princípio e o fim
de todo o sistema jurídico. Então, se ela é o princípio e ela é o fim do sistema jurídico, nós podemos presumir que não existe direito fora da norma, já que ela é o ponto de partida e o ponto de chegada de todo o sistema, de todo o ordenamento jurídico. O autor do texto que eu vou compartilhar com vocês, o Eduardo Bittar e o Guilherme de Almeida, eles falam, quer dizer, então são os autores, que Kelsen não pretende construir uma teoria do direito puro, mas uma teoria pura do direito. Ele não afirmava a pureza do direito em si. A pureza é atributo da ciência que quer construir. Não há a pretensão de transformar o direito, enquanto fenômeno social, em direito puro. Né? Claro, porque isso seria até mesmo uma ingenuidade do pensador. E se tem uma coisa que Kelsen não é ingênuo. Um cara altamente inteligente e preparado para o desafio que ele se propôs a fazer. Então, preste atenção nisso. A questão não é imaginar romanticamente que o direito seja algo puro ou possa se tornar algo puro. O direito não é puro, e Kelsen sabia disso. O direito ele é marcado pelas lutas sociais. Lembra lá do Ehring, a luta pelo direito? O direito é marcado pelas lutas sociais. O direito é marcado pelo embate de interesses ideológicos. Claro, os interesses dos empresários são diferentes dos interesses dos trabalhadores, dos empregados, que, por sua vez, são diferentes dos interesses dos latifundiários do agronegócio e que também são diferentes dos membros das forças de segurança. Quer dizer, a sociedade é um complexo de diversos interesses e o direito é fruto desses embates. O direito é fruto das negociatas e das negociações, né? O direito é fruto dos acordos que são feitos no apagar das luzes, e Kelsen sabe disso. Então, não tem como transformar o direito em algo puro, porque o direito é fruto do embate social. O que ele quer transformar em pura é a ciência do direito. Ou seja, mesmo que o objeto, o direito, não seja puro, aquele que trata com o direito se vale de um distanciamento e de uma metodologia tal que ele não se contamina e o seu trabalho não é contaminado, é essa expressão mesmo, por essas impurezas do objeto. Eu sei que eu vou dar um exemplo um pouco ruim até, mas esse exemplo ajuda a entender isso. Vamos pensar na prática do laboratório químico. O bioquímico, nossa, que exemplo chato. Mas eu vou amenizar. O bioquímico recebe lá no laboratório o potinho com urina. Tá vendo como que eu amenizei? Ele recebe o potinho com urina para verificar se há a presença de glóbulos vermelhos na urina, ou seja, tem sangue na urina ou não tem, se há a presença de uma quantidade de bactéria maior do que a aceitável. Enfim, ele vai fazer lá um exame de urina, tá bom? Olha bem, a urina que você levou no potinho não tem nada de pura. Pelo contrário, aquele objeto de análise é uma secreção do seu organismo que é lançada fora, é lançada no esgoto. Não tem nada de puro. Mas você só vai confiar no resultado do exame, você só vai aceitar como válido
o resultado do exame se você tiver certeza de que o bioquímico foi altamente técnico ao lidar com aquele objeto. Percebe? Então, você sabe que ele vai manusear a sua amostra com luvas, não vai misturar a sua amostra com a amostra do outro cliente, porque isso vai contaminar o resultado. Você tem que saber que ele usa a técnica adequada. Então, por exemplo, para verificar a ocorrência de sangue na urina, ele tem que usar um reagente X. Então, se na hora que você pega o resultado, você desconfia que ele tenha usado o reagente X, você fala, pô, não dá para confiar nesse exame. Está entendendo? É essa a ideia de Kelsen. O direito, ele pode até estar marcado, como de fato está, marcado por impurezas, mas ele será sempre tratado cientificamente pelo jurista. É esta a ideia apresentada ou buscada por Kelsen na teoria pura do direito. Portanto, a pureza é de caráter metodológico e não está voltada para a tentativa de indicar aspectos que purifiquem este ou aquele ordenamento jurídico. Não é, de modo algum, esta a expectativa do filósofo Hans Kelsen. O objetivo dele é descrever, e essas são palavras literais do Eduardo Bittar e do Guilherme de Almeida. O objetivo dele é descrever cientificamente o direito sem recorrer a pressupostos alheios à matéria jurídica e pertencentes a outras dimensões teóricas, como a sociologia, a antropologia, a ética, etc. Essa última frase, ela se encontra na página 329 do texto que você vai receber amanhã no Google Classroom, né? Então, a ideia é tratar do direito, é chegar a decisões judiciais que não recorram a outra coisa senão a matéria jurídica, né? Que não se valha de elementos vindos da sociologia, da antropologia, da filosofia e assim sucessivamente, né? Bom, essa é, vamos assim dizer, um primeiro conjunto de considerações que vão ser abordadas na aula de hoje. Na medida que eu estou falando, se você quiser colocar alguma pergunta aí no chat, deixe a sua pergunta, porque eu paro a sequência de exposição do conteúdo e respondo a pergunta. Aliás, o objetivo de fazer a live é exatamente esse: abrir a possibilidade para nós interagirmos, né? E não ficar só uma proposição unilateral, né? Onde eu falo e você não tem a oportunidade de contra-argumentar ou mesmo de sanar a sua. Enquanto isso, vou continuando, porque quero vencer aqui o planejado para essa nossa aula de hoje. Uma outra questão importante é a respeito de um conceito kelseniano, que é o conceito de dever ser. Então, a ciência do direito é sempre ciência do dever ser e não ciência de fatos, e não ciência de acontecimentos, não ciência de dados, ou qualquer outra forma de abordar a realidade. Portanto, na ciência jurídica, não há espaços para juízos de justiça, mas somente para juízos de direito. Vamos esclarecer um pouco esta complexa afirmação de Hans Kelsen.
que é ciência do dever ser? O que é dever ser? Kelsen fala que o direito é um ser do dever ser. Isso significa que, a todo momento, o direito não se ocupa de dizer como é a realidade, mas ele se ocupa de dizer como deve ser a realidade. Portanto, ele é ser do dever ser. Eu vou lhes dar alguns exemplos rápidos para isso ficar mais claro. Se você pega a Constituição da República de 1988, a famosa Constituição Federal, se você pega a Constituição da República, o artigo 6º e seguintes da Constituição tratam dos direitos sociais. Então, lá estão previstas as necessidades, por exemplo, que um salário mínimo deve ser capaz de satisfazer, correto? Salário mínimo deve ser capaz... Aí tem lá 9 necessidades. Alimentação, moradia, vestuário, lazer, saúde, educação, enfim. É óbvio que um salário mínimo não é capaz de garantir todas aquelas demandas previstas no texto constitucional. Mas veja bem que interessante fazer essa análise sob a ótica da teoria pura do direito. Kelsen nos diria, tudo bem, mas aquilo não é uma descrição sociológica. O texto constitucional não é uma proposição estatística, não diz como é a realidade, não diz como é o salário mínimo. Ao contrário, diz como deve ser a realidade, diz como deve ser o salário mínimo. Entende o que eu estou dizendo? Portanto, o direito, ele afirma como deveria ser o mundo, e não como o mundo é. E aí, junto com isso, a compreensão kelseniana de que o direito cria a sua própria realidade, né? A realidade jurídica é criada especificamente pelo legislador, ou principalmente pelo legislador, e pelos intérpretes autênticos, na visão kelseniana, o intérprete autêntico é o magistrado. Então, essas figuras legitimadas criam a realidade jurídica. E as coisas fazem sentido dentro desse universo que fora criado por essas figuras legitimadas. O direito, ele não é uma expressão do que é a realidade, mas ele é aquilo que decidiu que fosse, ele é criado, né? Tem um livro do Carl Enge, chamado Introdução ao Pensamento Jurídico, que é muito interessante, inclusive quando trata disso, ajudando-nos a entender o direito como esse ser do dever ser. Se um dia você tiver oportunidade, vale a pena gastar aí um tempinho, fazer um investimento de tempo nesse livro do Carl Enge, chama Introdução ao Pensamento Jurídico. E, diante disso, então, já que o direito não está ligado a esses juízos do mundo do ser, e ele não tem que responder, por exemplo, a uma demanda do que é justo ou injusto, Kelsen vai afirmar que o problema da justiça não é um problema jurídico, não é um problema do jurista. O problema da justiça é um problema da moral, e a moral é uma área da filosofia, portanto, o problema da justiça é um problema do filósofo e não do jurista. O próprio Kelsen se aventurou no campo da filosofia. Ele tem um livro até pequenininho, chamado O que é Justiça? E aí ele diz, olha, quando eu estou trabalhando no campo aqui, no âmbito da obra O que é Justiça,
aqui sim eu estou desenvolvendo uma atividade não jurídica, uma atividade filosófica. Mas como jurista, o jurista não tem que se perguntar sobre a norma ser ou não ser justa. Em outras palavras, não compete ao jurista fazer um juízo de valor sobre a norma. Ele, é claro que, na visão de Kelsen, vai ficar bastante claro que o jurista, ele deve, sim, tentar aplicar a norma do modo mais adequado possível. Isso é claro. Ou seja, o fato de o jurista não ter essa preocupação com a justiça, não significa que ele não tenha que buscar a norma mais adequada para o caso concreto. Mas ele não vai ficar, vamos assim dizer, com aquela sensação de culpa porque aplicou uma norma que não era, na opinião dele, uma norma justa. Isso não é problema do jurista, né? Por isso, você vai encontrar os autores dizendo que, para Kelsen, o problema que o jurista tem que avaliar é se a norma é válida ou não é válida. Pronto. Eu estou diante de uma norma válida? Legal. Eu aplico a norma. Isso me compete. Eu estou diante de uma norma não válida, então eu não tenho obrigação de aplicá-la. Entendendo que, como regra, presume-se válida a norma que está em vigor no ordenamento jurídico, né? Então, toda aquela norma em vigor presume-se como válida. E qual é o papel do magistrado? Trabalhar com a lógica silogística. Acho que eu encerrei a aula, a live de semana passada, fazendo referência a isso. É a lógica do silogismo. O que é um silogismo? O modelo básico de silogismo é o modelo desenvolvido lá por Aristóteles, onde você tem 3 premissas, todo silogismo tem 3 premissas, premissa maior, premissa menor e conclusão. Todo homem é mortal, premissa maior. Sócrates é homem, premissa menor. Logo, qual a conclusão? Sócrates é mortal, claro. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Ou seja, o jurista deve raciocinar de acordo assim, dentro desta rigidez dos silogismos. Daí uma compreensão advinda dessa ideia da chamada subsunção do fato à norma. Eu falei disso na última live nossa. O que significa esta subsunção do fato à norma? Eu tenho uma norma que tem natureza abstrata, que, portanto, pode ser invocada para uma diversidade de casos, né? Não apenas para o meu caso particular, que por acaso agora eu vou subjungir a essa norma. Então, eu tenho uma norma geral, abstrata, de validade universal. E eu tenho o fato. O fato é particular, né? O fato é ocorrido num determinado momento da história, com determinada pessoa, gerando determinada consequência. Um fato pontual. O jurista é confrontado com o fato, né? Ele é confrontado com o fato. O fato é apresentado a ele. Quando o fato é apresentado ao jurista, ele, conhecedor do ordenamento jurídico, começa a vasculhar o ordenamento jurídico na busca de uma norma que possa
interagir adequadamente, logicamente com esse fato, e a partir dessa relação lógica com o fato apresentado, possa nascer uma conclusão óbvia, uma conclusão segura, uma conclusão lógica. O Código de Processo Civil leva em conta isso. O Código de Processo Civil diz que uma das formas de indeferimento da inicial é se a inicial for inepta. Tu te lembras disso, não é? Se a inicial for inepta, ela vai ser indeferida. Uma das causas da inépcia da inicial é se o pedido não decorrer logicamente dos fatos. Será inépcia inicial se o pedido não decorrer logicamente dos fatos. O que significa isso? Precisa haver um encadeamento lógico, e aqui a lógica é a lógica silogística desenvolvida por Aristóteles e tomada aqui como modelo por Hans Kelsen. Se houver falha neste encadeamento lógico, então eu tenho algo que fere a cientificidade do direito. Entende? Então, o magistrado é alguém que raciocina logicamente, nessa perspectiva da lógica silogística, de acordo com a visão kelseniana. Então, o cliente chega no meu escritório e diz assim: doutor, eu estou com um problema muito grave porque o meu nome foi negativado. Eu nunca comprei na loja X, inclusive nunca entrei lá, mas eles negativaram o meu nome. E aí eu preciso resolver isso. Eu estou precisando fazer uma compra, mas o meu crédito está bloqueado em todos os lugares, porque ao consultarem meu nome no serviço de proteção ao crédito, eu não posso comprar. Olha só, o cliente que entrou no meu escritório me trouxe um fato. Eu vou vasculhar o ordenamento jurídico e vou pensar: existe alguma norma que não precisa ser lei, tá bom? Não precisa ser propriamente lei, mas precisa estar harmônico com o sistema normativo. Existe algum fundamento normativo, existe alguma premissa normativa que eu posso conectar com esse fato, a conexão desse fato com esse elemento normativo gerar uma conclusão favorável ao meu cliente? Então eu vou descobrir que tem uma súmula que diz que a negativação indevida do nome do consumidor gera por si só, ok? Olha bem, eu tenho um elemento normativo que me permite acoplar o fato trazido pelo cliente a esse elemento normativo e da relação do elemento normativo com o fato gerar uma conclusão. É essa a ideia silogística a qual o Kelsen se refere. Então vamos lá. Negativar indevidamente gera dano moral. Norma. Isso está dentro do sistema normativo em vigor no nosso país, garantido por uma súmula. Beleza? Ok. O fato, negativaram, ou o nome do cliente foi indevidamente negativado. Qual é a conclusão? Gerou dano moral. Percebe como que há uma conexão exata do ponto de vista lógico entre as duas premissas, a premissa normativa e a premissa fática? Se negativar o nome gera dano moral, se negativar o nome indevidamente gera dano moral, e houve, no caso concreto, a negativação indevida, gerou dano moral. Aí eu busco um outro elemento normativo. Todo aquele que gera dano moral, que gera dano a outrem, ainda que seja apenas moral, fica obrigado a indenizar.
Opa! Então, eu posso propor uma ação de, entre outras coisas, indenização por dano moral, porque há um encadeamento lógico que me garante ou que me permite isso. Né? Se, na hora que o magistrado, ouvindo a parte contrária, perceber que há legitimidade nesse encadeamento apresentado por mim, ele vai deferir o meu pedido. Se ele perceber, levando em conta o contraditório e a ampla defesa, que não há sentido lógico, que não há logicidade na minha alegação, ele vai indeferir o meu pedido. Então, tudo isso tem a ver com esse rigor apresentado por Hans Kelsen. Se o problema avançando um pouquinho para a gente caminhar para o encerramento da nossa live, porque senão fica muito cansativo para vocês, mesmo que seja assistir depois. Se o problema da norma é, então, o problema de validade e não um problema de avaliação valorativa, o que se deve observar para a garantia de validade? A norma não é submetida ao juízo de certo e errado, de justo e injusto. Já falamos isso. Ela é submetida ao juízo jurídico da existência válida para determinado sistema jurídico. Aí, Kelsen vai dizer, olha, é preciso que, para a norma ser válida, seja observada a forma, o rito, o momento, o modo, a hierarquia, a estrutura, enfim, a lógica de produção de norma prevista no ordenamento jurídico. Quem propôs essa matéria tinha legitimidade para propor? Não é a legitimidade que eu queria falar. Tinha competência para propor? Ah, não. Essa matéria é de competência privativa do presidente da República e quem propôs foi um senador. Passou despercebido. Então, nós precisamos questionar a validade dessa norma. Pode ser que ela seja inconstitucional. Pode ser que ela seja inconstitucional do ponto de vista da forma. Pode ser que ela seja inconstitucional do ponto de vista da matéria. Entende? Pode ser que ela não fira a Constituição, mas ela fira alguma norma hierarquicamente superior a ela. Não sei. Aí a investigação vai ser sempre no campo da validade da norma e não no campo da justeza da norma, né? Usando palavras do próprio Eduardo Bittar e do Guilherme de Almeida, nesse quesito, eles dizem assim: é válida a ordem jurídica ainda que contrarie valores morais. Eu posso ter uma norma que seja contrária aos valores de uma maioria da sociedade, do ponto de vista moral, e ela não perde a validade desde que essa validade tenha sido assegurada no processo de feitura da norma, né? Então, validade e justiça da norma jurídica são valores diversos. Portanto, uma norma pode ser válida e justa, que seria maravilhoso, mas ela pode ser válida e injusta. Ela pode ser inválida e justa, e ela pode ser inválida e injusta. Essa citação que eu acabei de fazer está na página 331 do material que será disponibilizado amanhã pela manhã para vocês no Google Classroom. O que é válido prepondera sobre o que é justo, né? O que é válido prepondera sobre o que é justo. É a afirmação clara, literal,
do Eduardo Bittar e do Guilherme de Almeida, quando eles estão aí descrevendo a teoria kelseniana, né? Validade e justiça são valores diversos, guarda essa ideia aí, tá bom? Quando a gente lê a obra de Kelsen num todo, essa afirmação aqui da página 326, que eu também vou fazer questão de ler para vocês, ela diz assim: o sistema jurídico para Kelsen é unitário, orgânico, fechado, completo e autossuficiente. Nele nada falta para o seu aperfeiçoamento. Normas inferiores retiram sua validade de normas superiores. Qualquer abertura para fatores extrajurídicos comprometeria a sua rigidez e a sua completude. O que Kelsen fala? O sistema, o ordenamento jurídico, ele já está municiado de tudo aquilo que ele precisa para se autogerenciar, entende? Por exemplo, por acaso entrou em vigor no ordenamento uma norma inconstitucional. O magistrado, ele não precisa ficar em pânico, os juristas não precisam ficar em pânico, porque já há, dentro do próprio ordenamento jurídico, um mecanismo adequado para enfrentar uma eventual inconstitucionalidade, entende? Cada ordenamento jurídico vai tratar isso de uma forma diferente. No nosso, por exemplo, a inconstitucionalidade pode ser tratada de modo concentrado ou de modo difuso. Vocês já estudaram isso aí, né? Levando-se em conta as figuras legitimadas, no artigo 102, a partir do 100 da Constituição, sou ruim pra caramba com o número. Levando em conta as figuras legitimadas, a inconstitucionalidade pode ser tratada com controle concentrado de inconstitucionalidade através de uma ação declaratória, de uma ação direta de inconstitucionalidade, de uma ADI. Levando em conta o controle difuso, a inconstitucionalidade pode ser tratada, no caso concreto, por qualquer magistrado em qualquer grau de jurisdição. Então não precisa ficar em pânico, não precisa invocar a moral, não precisa invocar a sociologia, não precisa invocar nenhum fator extrajurídico para lidar com o problema aparecido, porque o ordenamento jurídico já possui todos os mecanismos para o seu próprio aperfeiçoamento, né? Então, meus amigos, é um pouco isso, né? 49 minutos, eu falei pelo menos 46 minutos aqui, direto sobre Hans Kelsen. Penso que é suficiente, porque eu fui bastante cirúrgico nos pontos que eu escolhi, e vocês não apresentaram nenhuma demanda, nenhuma pergunta, então eu pude fazer aí a exposição de modo bastante eficiente. Bom, conforme vocês ficaram sabendo, foi amplamente divulgado, as provas que ocorreriam nessa semana foram suspensas fine die, ou seja, nós não temos ainda uma nova data, essa nova data será posteriormente divulgada pela coordenação de curso, pela Ariadne, né, através dos representantes de turmas, e nós vamos então aguardar a próxima data para ver como faremos, que matéria vai cair, se a gente vai incluir ou não outros conteúdos, né? Essa videoaula, ou melhor falando, essa live que nós estamos concluindo, ficará salva no YouTube, e o acesso para ela é o mesmo acesso, é o mesmo link de entrada na live. Você vai ter acesso a esse link tanto lá na Google Classroom, para assistir depois, como também está aí no WhatsApp, no grupo de WhatsApp da turma. Então, eu vou disponibilizar essas informações lá no
no Google Classroom e também no portal da faculdade, lá no lançamento da matéria, tá bom? De minha parte, eram essas as comunicações, era esse o conteúdo que eu queria, sobre ele, discorrer na aula de hoje. Vou encaminhar o material para vocês em PDF. A leitura desse material é absolutamente imprescindível para uma compreensão mais adequada de toda essa discussão sobre positivismo, positivismo kelseniano, que nós estamos travando aí nas últimas aulas, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, eu estou sempre à disposição. Todas as lives nossas começam com a possibilidade de tirar dúvidas. A gente fica marcado novamente para segunda-feira próxima, dia 20 de abril, novamente a nossa live, às 7 horas da noite. Se houver alguma programação diferente da faculdade, por exemplo, prova, a gente suspende a live. Mas se não houver, mantendo as coisas como estão, a gente faz a nossa live toda segunda-feira, às 7 da noite. Tá legal? Alguma pergunta? Ouviram-me bem? Ouviram e viram-me bem? O Ibope hoje ficou bem baixo aqui, né? Poucas pessoas participando em tempo real. Espero que depois possam voltar aqui e assistirem a live, tá bom? De minha parte, eu estou fazendo sempre o melhor para chegar até você aí com um conteúdo de qualidade, tá bom? Então tá. Um grande abraço. Eu paro por aqui. Fiquem bem, tenham uma boa semana. Aproveitem bem o tempo de vocês para estudar. Tá legal? Por aí, fiquem bem. Estou encerrando aqui.